Glória a Deus, né? Louvado seja o nosso Deus. Bom estarmos aqui, né? Bom estarmos aqui, louvando a Deus. Toda vez que eu falo bom estarmos aqui, o meu pastor, ele canta essa música. E aí, nos domingos de manhã eu surpreendo ele, eu canto essa música, né? Louvado seja Deus, né? Eu ia, desde ontem que eu estou para falar para o irmão que eu não ia vir hoje, né? Aí eu falei ontem, né? Aí eu falei, não, mas de meia hora que eu acordar eu falo. Aí a gente acorda um pouquinho, né? Cedo, né? 10h30, mas quando eu acordei que eu orei, aí eu olhei o telefone e falei, eita, o pastor chegou primeiro. O pastor chegou primeiro. É, porque eu tinha falado, eu vou falar hoje à noite. Aí eu não falei, mas eu também falei comigo, né? A gente fala com a gente, né? Se amanhã de manhã eu vou falar com ele e ele já estiver pedindo para mim pregar, eu vou pregar. Aí quando eu cheguei, aí já estava lá, a mensagem estava lá, eu falei, Deus é fiel. Aí tu viu que eu coloquei lá, glória a Deus e tal. Aí a pretinha, minha mãe caiu ontem, né? Ela teve uma queda. Aí a pretinha falou, vamos ver tua mãe hoje. Eu falei, não vou não. Por que não vai? Porque eu vou para Santa Cruz na verdade. Mas tu falou que não ia. Eu falei que não ia, mas o pastor pediu para me pregar e eu vou pregar em nome de Jesus. É uma mensagem, irmãos, que eu preguei ela em 2022, tá? Em janeiro, já está marcado, eu anoto tudinho, né? 6 de janeiro de 2022, lá na nossa igreja. Lucas, capítulo 24, verso 49, é a base, né, dessa pregação. Lucas 24, verso 49. Lucas 24, verso 49. Os irmãos acharam? Vai dizer assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Pai amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado por estarmos na tua casa aqui juntamente com os nossos irmãos, te louvando, te adorando, buscando a tua face, nos fortalecendo na tua força e no teu poder. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Toma nas tuas mãos a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos que aqui já estão, os que estão a caminho e aqueles que não vão vir, Senhor, e aqueles também que vão ver e ouvir essa mensagem depois ali no YouTube, no canal onde nós temos ali as pregações. Tu venha derramar da tua graça e do teu poder, para que nós venhamos aprender mais de ti, para que nós venhamos nos fortalecer, porque nós estamos aqui para nos fortalecer na tua força e no teu poder, como diz na tua palavra, como nós vamos pregar, para nós nos revestir do teu poder, o mesmo poder que ressuscitou o teu filho amado lá no túmulo e que hoje está aqui com cada um de nós, está com aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Nos fortalece em nome de Jesus. Também, ó Deus, te pedimos, vai visitando os nossos lares, visitando ali o lar da pastora Adriana, do pastor Álvaro e sua família, sua casa, a cada um dos irmãos que não vão vir, Senhor. Toma nas tuas mãos a minha casa, o lar do pastor Valdemir, da missionária, do nosso irmão que está aqui também, Senhor. Toma nas tuas mãos a cada lar, visitando e fazendo o teu querer para a glória do teu nome. É o que eu te peço e já te agradeço, certo da vitória. Amém, amém e graças a Deus. Eu quero usar esse texto aqui, como eu também poderia usar outros textos que nós vamos ler também, como base aqui desse título, revestimento de poder, né? Nós vemos neste texto
O Senhor Jesus, ao ressuscitar vitorioso, né, porque ele ressuscitou vitorioso, ele venceu a morte, ele ordena aos seus discípulos que permaneçam em Jerusalém, né? Permaneçam, até que do alto fosse revestido de poder. Esse revestimento, como eu falei na oração, é o poder do Espírito Santo para testificar a sua palavra, né? A gente começa a testificar de Jesus quando a gente recebe o poder do Espírito Santo, a transformação de vida, né, que Ele faz em nossas vidas, e a gente começa a testificar, a dar testemunho. Nos dias de hoje não é diferente. Antes de sairmos da igreja para levar o Evangelho a outras pessoas, né, precisamos do revestimento do poder do Espírito Santo. Está lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Atos 1, 8. Vai sair todos esses papéis, vai sair tudo que eu marquei. Atos 1, 8. Já saiu do livro de Atos. Aí vai demorar só para. Vamos ler um pouco a Bíblia, que é muito legal ler a Bíblia, como diz o professor Luiz Saião. Ler a Bíblia é bom demais. Olha só: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, e até os confins da terra, né? Louvado seja Deus. Ser-me-eis testemunha, como eu falei, você é testemunha viva de Jesus Cristo. Tem umas pessoas que é testemunha de Jeová, né? Eu até fico admirado pela aparência deles, que eles estão bem rejuvenescidos, né? Eu sou testemunha de Jesus, né? Não sou de Deus, sou testemunha porque eu não vi Deus, nem vi Jesus, né? Mas eu, pela fé, eu creio que Ele é o meu libertador. O Senhor Jesus já havia dado várias instruções aos discípulos, né? Ao longo daqueles 40 dias em que Ele ressurgiu. Então Ele deu vários ensino ali, falou bastante para os discípulos durante esses 40 dias, mas as suas últimas palavras antes de subir aos céus foram acerca da promessa do Espírito Santo. O Salvador disse que o Consolador viria, né, sobre os seus servos, para que eles fossem revestidos de poder e assim testemunhassem da sua ressurreição. Esse é o principal motivo do Espírito Santo ser derramado na vida de uma pessoa, né? Para que nós venhamos falar de Jesus, a gente testemunhar. Quem tem o Espírito Santo derramado na sua vida, ele deseja falar do amor de Deus para outras pessoas, é o que ele mais anseia. Quem tem o Espírito Santo derramado na sua vida, ele não se preocupa em ficar falando da vida alheia, né? Nem de pensar o que vai fazer, o que não vai fazer, porque o Espírito Santo ele direciona, e a direção dele é isso: levar-nos a pregar o Evangelho de Cristo, a falar para as pessoas do amor de Deus. Afinal, nenhum seguidor, por mais fiel que seja, estará em condições de dar testemunho daquele que morreu e ressuscitou, sem que antes tenha recebido o seu Espírito. A ordem que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos é essa: anunciar a sua palavra, né? A semana que passou, teve um evento lá perto de casa, tem um projeto, que é o projeto Arte Indica, e lá forma, né, algumas crianças em músico, instrumentista, e sempre tem alguns eventos, né? E teve um evento lá e uma moça foi cantar lá, né? E essa moça é uma conhecida nossa. A gente tocou junto há uns 10 anos atrás, ela era da igreja e tal, e ela se formou em música, né? Musicista, toca todos os instrumentos, e só que ela tinha um sonho de tocar, né? E ela saiu da igreja e foi tocar no mundo, né? E eu conversei bastante com o pai dela, e eu falei, vou lá privilegiar ela sim, porque eu não vou, claro que eu vou. E fui, e lá eu falei para ela, né? Parabéns, Deus te abençoe, né? Sempre falando de Jesus, né? Que você faça bastante sucesso, mas nunca esqueça do seu Criador, né? Ela olhou assim para mim e falou, pô, legal, bacana. Eu falei, isso mesmo, você não
pode esquecer do seu Criador. Eu não estou falando para você voltar para a igreja, não estou falando nada disso. Estou falando para você não esquecer do seu Criador, porque lá em Eclesiastes vai falar isso: jovem, não esqueça do seu Criador. Para quando chegar mais velho, você ir para lugar onde você não quer ir, né? Eu entendo, irmãos, que quando eu ficar mais velho, se eu não tiver com o meu Criador, se eu não tiver lembrado do meu Criador, as pessoas vão me levar para lugar a qual eu não quero ir. Por quê? Porque eu sou dependente de outras pessoas para andar, para tomar banho, para fazer outras coisas. Mas quando a gente lembra do nosso Criador, o Senhor nos fortalece até o final das nossas vidas. O Espírito Santo de Deus é o que nos reveste de poder, de graça, para nós fazermos a obra, para estarmos sempre com o nosso Criador, porque é o desejo dele. Eu fui levar isso para ela, né? Não perturbei ela, sabe? Porque tu não volta, poxa, não, eu estou sentindo, não, nada disso, esses papos de, né? Porque muitos religiosos fazem isso. Não, fui lá, dei parabéns para ela, trabalho bonito, porque é um trabalho bonito, ela é música é bonito, irmãos, sabe? As músicas dela não é de pornografia, não é de apologia a crime, a droga, a prostituição, não é nada disso, é sobre a vida dela, né? Que ela queria ser uma pessoa e as outras pessoas queriam que ela fosse outra, né? Porque irmãos, esse é o entendimento que o diabo põe na mente dos jovens. Ela não é a primeira jovem que eu ouço falar nisso. Poxa, eu sou uma pessoa e as pessoas queriam que eu fosse outra, né? Porque é o que as pessoas impõem. Quando o jovem ele quer sair da igreja, irmãos, deixa ele sair da igreja. Não fica falando isso e aquilo, deixa ele, que ele vai ver que a igreja é o melhor lugar de estar. Porque no mundo há falsidade. No mundo, aqueles que batem no ombro deles, dizendo que são amigos, são os primeiros que vão trair ele. Então a gente tem que às vezes deixar eles ir, para eles aprenderem. Porque na realidade ela nunca foi para o mundo. Ela nasceu, os pais evangélicos, e desde pequena foi para a igreja. Só que ela se formou, faculdade. E sabe como é que é a faculdade, né? A faculdade é dessa forma. Então deixa ela aí, né? Eu tenho acompanhado ela nas redes sociais, eu tenho falado bastante com ela. Ela sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Viver sem Cristo, irmãos, não é fácil. Porque a pessoa pode falar assim: ah, não, mas eu oro. Mas como você ora? Se você não busca a Deus, se o seu corpo não é o templo do Espírito Santo, se você não louva a Deus, não tem como. Deus pode até ter misericórdia, mas Deus não vai estar apoiando você louvando outras coisas, ou louvando a si mesmo. Ah, mas eu estou falando de mim mesmo, então você está louvando a si mesmo. A gente consegue entender isso, mas a gente não está aqui para sentar lenha, nós estamos aqui para orar, para falar de Jesus e deixar que ela vai ver, né? Não, poxa, a casa do Senhor é melhor. Eu até entendo, irmãos, que é complicado ter banda, né, evangélica. É complicado, irmãos, não é fácil não. Segunda-feira agora nós ensaiamos, depois do ensaio nós tivemos uma comunhão, comemos um pastel e tudo. Chegou na terça-feira, o batista falou que não queria mais tocar. Simplesmente foi assim, irmão, não quero mais, eu não vou mais tocar, não quero mais. Nós estamos com um evento para o dia 21 de setembro e o menino se desesperou: e agora, mas como que nós vamos fazer outro baterista? Eu falei: não sei, né? Vamos orar, né? Orei e fiz os contatos. 2 contatos, me respondeu. E o irmão falou assim: estou dentro. Quem é o time? É eu, tu e o Pedro. Ele: estou dentro. E ele está dentro. Agora vamos ver mesmo, né? Se sexta-feira ele vai estar lá para nós ensaiar. Mas louvado seja Deus. Por isso que a gente tem que estar revestindo no poder de Deus, por causa dessas lutas que vão vir. Porque nós temos que ter a coragem. E essa coragem só vem, irmãos, se vier do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Que promessa é essa que Jesus se refere? Sem dúvida, a promessa gloriosa do Espírito Santo que Deus Pai já havia feito pela boca dos seus profetas. Isaías 44:3, olha só, Isaías 44:3, deixa eu ver se não caiu o segundo aqui. Vai dizer assim: porque derramareis água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Louvado seja Deus, né? Israel, aqui falando de Israel,
é retratada como uma terra seca e estéril, né? Quantos estão aí? Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Quanta gente está seco aí, mas não aceita, não admite que é uma terra seca, e Senhor, foi a mulher que tu me der. Aí a mulher fala, não Senhor, não fui eu não, foi a serpente. Aí vem o profeta, lá de Israel, lá de Davi, meu Deus, Samuel. E aí Saul, que barulho, que balido de boi é esse? Sabe o que é, o Samuel? É que o povo quis poupar o Saul. Deus falou para matar tudo, né? Para matar tudo. Então o homem, ele não consegue, né, irmãos, assumir o seu erro, né? Ele não assume o seu erro. Ele como se diz, ele transfere, né? Ele terceiriza o seu erro para outra pessoa. Isso você pode ver que já foi lá no Éden. Adão, o que eu? A mulher que tu me deu, ou Eva, aqui vai, a serpente. Então não vai transferindo para o outro, né? Mas quando a gente é cheio do poder do Espírito Santo, irmãos, quando a gente erra, a gente assume o nosso erro. Nós não somos terra seca, nós somos terra molhada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Senhor, né? Israel, ele estava assim, como uma terra seca, ele estava estéril, né? Mas ganharia vitalidade e passaria a produzir frutos, né? Quando o Espírito Santo é derramado na terra seca, começa a produzir frutos, né? É o que aconteceria com Israel. Louvado seja Deus. A água referida pelo Altíssimo é o próprio Espírito, dado não a todos, mas aos sedentos, né? Somente aqueles que buscam a Deus é que vão receber o Espírito Santo de Deus. Tem gente que não está nem aí, tem gente que vai para a igreja, mas não está nem aí, não fala de Jesus para ninguém, sabe? Eu trabalhei 12 anos com um camarada, e o camarada viu eu fazendo tanta coisa errada, e ele nunca me falou de Jesus. E um dia eu me converti, né? E eu saí com a igreja. Quando eu saí da igreja, eu vejo ele. Eu fui lá muito feliz, abracei ele. E aí, meu irmão, quanto tempo tu está na igreja? Aí ele falou, desde pequenininho que eu vou para a igreja. Aí eu fiquei triste. Eu falei, é mesmo? Desde pequeno? Ele falou, desde pequeno. Eu falei, caramba, tu trabalhou comigo 12 anos, viu eu vivendo uma vida de miséria, tu nunca me falou de Jesus. Eu falei, que não era meu lugar de trabalho. Eu falei, legal. Mas a Bíblia diz, irmãos, que em todo tempo é tempo de pregar o Evangelho. Eu sei que nós vamos ter oportunidade, todos temos oportunidade de falar de Jesus. Quando eu fui trabalhar no salão, eu comecei a pesquisar. Pesquisei minha patroa, pesquisei o esposo dela é santista, gosta dos santos. Aí eu falei, já sei como eu vou pregar para esse camarada. Eu vou assistir o jogo do Santos. Comecei a assistir o jogo. Aí eu falei, seu domingo, caramba, perdeu. Aí eu falei, rapaz, tá bem, os canelas de pau desses, pernas de pau desse aí e tal. Aí quando eu pensava que não, eu já estava falando de Jesus para ele. É a mesma coisa para ela era espírita, mas a gente entrou e falava de Jesus, porque nós estamos sendo revestidos de poder de Deus para isso, irmãos. Não é para a gente fazer isso e aquilo para mostrar para as pessoas que nós somos, não, é para pregar o Evangelho, pregar as boas novas aos quebrantados de coração. Também foi falado pela boca do profeta Ezequiel 36, verso 27, vai dizer assim, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, né? Olha só, ele colocaria dentro de nós o seu espírito, para que nós viéssemos guardar, para que nós viéssemos observar e andar segundo a vontade dele, né? Os nascidos, né? Que somente os que nascem no espírito, a restauração, né? E não se limitava em voltar à terra, mas envolveria mudanças profundas no interior. O Espírito de Deus faz a mudança de dentro da pessoa.
né? Tem muitas pessoas que mudam só exteriormente, mas dentro está aquela pessoa que não muda, não consegue liberar perdão, não perdoar, não. Ela não me perdoa, eu também não vou perdoar, mas não é assim, irmãos. A gente quer perdoar, tem que perdoar também. Quer ser perdoado, tem que perdoar também. Louvado seja Deus. Deus também já tinha feito essa promessa bem mais abrangente pela boca do profeta Joel, né? Que é bem conhecida essa passagem de Joel capítulo 2, o verso 28 e 29, e vai dizer assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, né? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A conversão é coroada com o Espírito Santo. Somente dessa forma o convertido passa a ser literalmente a sua habitação, ou seja, o seu templo. Você recebe a Cristo como Senhor e Salvador, abre o seu coração, né? Há uma conversão, porque houve arrependimento, e aí você passa a ser templo do Espírito Santo, né? Ele começa a habitar. Por isso que a Bíblia diz que Deus não mora, né, em templos feitos por mão de homens. Por quê? Porque o templo dele é o nosso corpo. Essa promessa se cumpriu no Novo Testamento, ali na festa de Pentecostes, em um cenáculo em Jerusalém. Ali o Espírito Santo foi derramado e algumas pessoas, 120, foram batizadas logo após o acontecimento, com a pregação de Pedro, o apóstolo Pedro. Cerca de 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Somente o Espírito Santo é que capacita as pessoas a levar o Evangelho e faz a transformação dessas vidas. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Jerusalém é o centro espiritual, tá? Do mundo, tá? Não é Roma, não é o Vaticano, é Jerusalém. Todas as atenções judaicas e cristãs estão direcionadas a Jerusalém. Esse negócio de Vaticano, esse negócio de Roma, não é verdade, é Jerusalém. O próprio Jesus disse que Jerusalém é a cidade do grande rei. Está lá no livro de Mateus capítulo 5, verso 35. Jerusalém foi onde Jesus morreu e ressuscitou. Foi em Jerusalém. Mateus 28, verso 6. Olha só, Mateus 28, verso 6 vai dizer assim: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vede para o lugar onde o Senhor jazia, né? O sepulcro não foi aberto para permitir que o Senhor Jesus saísse, porque de forma gloriosa e sobrenatural ele já havia saído. O anjo removeu a pedra para que as mulheres comprovassem por si mesmas que não havia nenhum corpo lá dentro, pois o Senhor já havia ressuscitado. Isso significa que sua grande obra redentora finalmente estava selada e a nossa dívida com o Altíssimo estava paga. Então Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém foi onde Jesus morreu e ressuscitou. Em sentido espiritual, Jerusalém representa o QG, tá? O quartel-general, onde adoramos e servimos a Deus. Hoje é a igreja aqui é o nosso QG, né? Aqui é o nosso QG, onde a gente louva, onde a gente adora, onde a gente congregamos, onde devemos esperar a promessa de Deus Pai, né? Até sermos revestidos do poder do Espírito Santo. Eu creio que todo mundo aqui já foi revestido com o poder do Espírito Santo. Então por isso que a gente só vem se fortalece, né? Se fortalece. O que até que do alto sejais revestido de poder. A expressão revestir é o mesmo que vestir por cima, né? Eu estou com essa roupa aqui,
Quando eu for embora, eu vou revestir com a jaqueta. Por quê? Por causa do frio, né? E quando a gente se reveste do Espírito Santo, é para a gente sair aí na batalha aí, louvado seja Deus. A veste é um símbolo do Espírito, e se revestir é o poder do Espírito. Você veste do Espírito e reveste do poder do Espírito Santo, né? Que habita em nós. Lá em Juízes capítulo 6, verso 34, vai dizer assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os ebiezritas se ajuntaram após ele, né? A Bíblia, ela vai nos falar que o poder do Espírito Santo, né, se revestiu ali Gideão. A Bíblia diz também em Atos capítulo 1, verso 8, como nós lemos, Jesus disse: mas receberei virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Em Romanos capítulo 13, verso 14, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: mas revestimos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, precisamos, né, do revestimento de poder para vencer todo o mal. Jesus disse lá em 1 João capítulo 4, lá no finalzinho, para nós finalizarmos, 1 João capítulo 4, verso 4, vai dizer assim: filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quando a pessoa segue fielmente a palavra, todos os esforços do diabo em atraí-la ao pecado e levá-la à queda são frustrados, né? Por isso que eu não me preocupo com o diabo, porque o diabo não é problema meu. Você segue o caminho de Jesus Cristo, lendo a palavra, se fortalecendo, fazendo a obra, e o diabo ele vai cair por conta de Deus, porque é Deus que nos guarda, é Deus que nos reveste. A obediência a Deus gera força sobre todos os poderes das trevas. Satanás é o espírito que está no mundo e que trabalha incansavelmente para esfriar aquele que vive a fé no Senhor Jesus. Porém, o Altíssimo nos concedeu o seu próprio Espírito, que é infinitamente maior do que todas as forças malignas. Por isso que eu falo, as pessoas estão parando nos seus problemas. Por quê? Porque acham que os problemas são maiores que Deus, acham que as dificuldades são maiores. Não tem nada maior que Deus. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Por isso nós não temos que ir para frente, olhar adelante, que nem diz o espanhol, adelante. Vamos para frente, irmãos. Se no Antigo Testamento o Todo-Poderoso andava com o seu povo por meio da coluna de nuvem, de fogo, hoje, na nova aliança, Ele está em nós. Portanto, esse poder é extraordinariamente maior que o do passado, para repelir qualquer inimigo e concretizar as mais excelentes vitórias. Por isso que a Bíblia diz: somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele já nos deu a vitória, né? Outrora Ele andava na coluna de fogo, né? Numa nuvem. Hoje Ele anda dentro de nós. Que maravilha ser templo do Espírito Santo, né? Por isso que eu falo, quando você acordar, bom dia Senhor, bom dia Espírito de Deus, bom dia Jesus, porque Ele está ali contigo, Ele está ao teu lado, ou seja, dentro de vós, né? Por isso nós temos que agradecer a Deus, pedir esse revestimento, não deixar, não entristecer, né, o Espírito de Deus, que a Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito de Deus. Por isso que nós temos que fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, para que nós venhamos ser revestidos de todo o poder de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Já estou chamando a missionária Cristina para estar orando pelos. Eu falei que aqui é o QG, né, irmã? QG
Soldado no quartel quer trabalho.